Oi galera, meu nome é Alissa e esse é o vídeo de introdução do canal LPO Raiz. Essa introdução é para eu explicar para vocês como é que o método foi inventado, como é que eu cheguei nele, então um pouquinho da minha história. E a partir daqui eu vou passar para vocês algumas progressões de levantamento de peso, onde eu vou explicar um pouquinho da técnica para vocês, eu vou explicar um pouquinho da minha metodologia de progressões, e logo depois como é que deve ser feito essas progressões e essa metodologia. Para explicar um pouquinho essa metodologia, eu tenho que explicar um pouquinho da minha história. Há uns 7 anos atrás, na academia do meu mestre, quando eu entrei lá como aluna, comecei a treinar lá, fazia 3 vezes por semana e depois fiz 4 vezes por semana e depois 5 vezes por semana. Aí chegou um momento que eu não tive dinheiro mais pra pagar a mensalidade. Como eu tinha facilidade pra pegar as coisas e eu já era uma aluna um pouquinho mais velha, sabe? Tipo, já sabia aquecer, já sabia treinar, já sabia fazer o movimento certo. E ele sugeriu que eu entrasse lá como estagiária. No começo era uma aula que eu ajudava e uma aula que eu dava, entendeu? Essa era mais ou menos a moeda de troca de estágio. Mas aí eu fui me esforçando tanto que ele foi me dando mais mérito, que eu comecei a ajudar nas aulas. Depois de uns 2 anos e meio de treino, eu comecei a dar aula. Eu tive toda essa bagagem de professora muito antes de eu ter todo o conhecimento que eu tenho agora na faculdade, né? Então, muito engraçado como as coisas se complementam. Eu tive toda essa bagagem de dar aula nessa questão mais prática, também todo o conhecimento de condicionamento geral. Depois de uns 4 anos e meio, foi quando eu tava rodando no Facebook e daí eu vi uma postagem de um campeonato no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, que era o estadual do Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei de levantamento de peso, sempre foi uma parada muito da hora pra mim. E daí eu resolvi ir porque eu tinha vontade de ir pro de São Paulo, só que aconteceu uma coisa lá que eu não consegui ir. Daí acabou que eu já tava pilhada pra ir de São Paulo, não consegui ir, mas aí apareceu no Facebook um outro campeonato, só que era no Rio Grande do Sul. Então eu falei pro meu treinador que eu queria ir, dei sorte porque ele já ia pra lá, então funcionou certinho e daí eu fui pra lá. Até aí eu nem fazia planilha de levantamento de peso nem nada, fazia só o basicão mesmo, sabe, ginástica e com levantamento de peso e barra, essas coisas, sabe, tipo condicionamento físico geral. E aí eu cheguei lá, pra minha sorte, eu fiquei em primeiro lugar. Eu conheci o dono da federação do Rio Grande do Sul e ele falou que eu poderia representar ele no Campeonato Brasileiro. Eu fiquei totalmente lisonjeada, mas ao mesmo tempo com medo, muito medo pra caralho, sabe? Tipo assim. E eu nem fazia levantamento de peso. Eu e meu treinador tentamos fazer alguma planilha de levantamento de peso. Cheguei no Campeonato Brasileiro, fiquei em terceiro lugar na minha categoria. A partir daí eu comecei a me focar só no levantamento de peso como esporte principal. Daí a partir daí eu fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte. O que me proporcionou muitas coisas, porque nesse primeiro brasileiro que eu fui, tive a oportunidade de conhecer o Dragos, treinador da seleção brasileira, que atualmente tá treinando a galera para as Olimpíadas? Ah, não, que tá com o... Ai, não é boxe, né? Que tá com o... Centro de treinamento. É. Tive a oportunidade de conhecer o Dragos, que é o treinador da seleção brasileira, que tá com um centro de treinamento atualmente no Rio de Janeiro. Tive a sorte também do Osmar, que é o meu treinador, ser amigo do Dragos, e daí eu pedi pro meu treinador pra pedir pro Dragos pra eu poder treinar lá. Porque sabe quando você vê que uma pessoa sabe, entendeu? E eu pensei, meu, eu tenho muito que aprender com esse cara. E aí eu pedi pro Osmar pra pedir pra ele e ele aceitou, então foi muito legal. Torrei minhas economias e fui pra lá. Foi uma das melhores experiências da minha vida, então tive que pagar por todas as outras coisas, mas o conhecimento, que é a parte mais importante, ele deu de graça, então eu acho que isso é mais valioso. Todas as pessoas lá estão dispostas a te ensinar alguma coisa, então se você realmente quer aprender o negócio pelo que ele é, aprender como você pegar a barra, como você respeitar uma pessoa da maneira que você deve respeitar, no sentido de você não passar na frente quando a pessoa tá levantando peso, de você não roubar peso enquanto a pessoa tá fazendo exercício, que acontece muito em boxe de crossfit. Meu, é uma vivência totalmente diferente do que um box dá pra você, entendeu? Então, se você quer uma história pra aprender, pra você passar pros seus alunos, é muito legal esse conhecimento lá. E eles ministram cursos também, e é bem legal, vale a pena fazer. Voltando, eu tive todo esse conhecimento, eu tive a sorte de treinar com o Dragos e com os atletas dele do Rio de Janeiro, e foi muito legal, eu aprendi bastante. Como eu tive que desaprender muita coisa e aprender muita coisa, eu não quero que as pessoas passem por isso. E é por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos. É uma base
do levantamento de peso. Isso não quer dizer que você não precise de um professor, porque você precisa. Caso você não tenha dinheiro para pagar hoje em dia, depois da quarentena que você tá sem dinheiro, mas você quer treinar, mas não pode gastar, mas é mais ou menos uma base para você poder fazer de uma maneira e você não se machuque, sabe? Demorou. Agora, como é que funciona essa metodologia? Voltando para a história, bem no começo, muito antes de eu começar a fazer o levantamento de peso só, um amigo meu, que hoje é o dono da CrossFit Megaton de Taubaté, ele me falou sobre um aquecimento chamado Burgener Warm-Up, que é um treinador dos Estados Unidos. Cara, é foda, eu aconselho você ver uns vídeos dele, é muito legal, se você sabe inglês, é incrível ver. E ele faz basicamente um aquecimento de levantamento de peso feito de progressões. Então, imagina um arranque, snatch. Ele quebra ele em fases pequenas. Dessa maneira, ele faz com que você aprenda lentamente, sabe? Porque você faz devagar cada progressão. Daí, quando você chega para fazer o rápido, o seu neural já tá meio aquecido para você fazer o movimento. E daí as coisas acabam encaixando melhor. Eu fiz esse aquecimento e, meu arranco, meu snatch, meu clean and jerk melhorou pra caramba. E eu fazia todo o aquecimento do treino, cara. Antes do levantamento de peso, chegava lá e fazia o movimento. Foi incrível, surpreendente. Só que, ao decorrer do tempo, eu descobri que, não que estava errado, mas algumas coisas poderiam ser mudadas. Algumas progressões poderiam ser feitas de maneira melhor. E aí eu fui fazendo esse aquecimento do Burgener e eu fui desenvolvendo ao torno de todos esses anos essa progressão e esse aquecimento, essa ajuda pro snatch. E daí eu fui colocando algumas coisas que eu achava que era bom, fui tirando algumas coisas que eu achava que não me ajudava, algumas coisas que eu achei que me machucou, outras coisas que eu achava que era muito pouco, que poderia ter feito mais vezes, e daí essa é a coletânea de tudo que eu aprendi e todo esse montoado de coisas que eu vou passar pra vocês. Então, como é que funciona esse método? Você vai ver todos os vídeos a partir daqui dessa intro, e daí você vai perceber que no final do vídeo, no final da progressão inteira, você vai ter o snatch inteiro. Em progressões, você vai fazer cada progressão 10 vezes, e daí eu vou passar um vídeo depois explicando pra vocês a progressão inteira. Parece que é muita coisa, mas não é. Então você vai fazer 10 vezes cada progressão, daí não é pra fazer com muita carga, é muito importante, não faça com muita carga. No máximo, só com a barra, com a barra feminina ou só com a barra masculina. O objetivo é você estar pensando no que você está fazendo, você está aquecendo o seu neural, aquecendo o seu movimento, e com a ajuda dos vídeos você vai entender aonde o seu corpo deve estar mais ou menos naquele lugar. Porque a parte mais difícil do levantamento de peso é você entender aonde o seu corpo está em relação à barra. Então, com algumas dicas que eu vou dar pra você, você vai ter uma leve noção. Mas caso você não tenha esses vídeos, cada progressão desse vídeo vai te dar uma noção de onde o seu corpo deve estar. Demorou? Se você fizer certinho a progressão inteira, ela não vai demorar muito. Vai demorar no máximo uns 10, 15 minutos, daí depois você vai direto pro seu treino. E vai te ajudar bastante. O objetivo, além de você aprender a progressão e fazer devagar, é você fazer essa progressão inteira sem você largar a mão do PVC. E no começo é muito difícil mesmo. Eu parava pelo menos umas 3 vezes pra descansar, porque queimava bastante. Fazia bem lento e, nossa, assava a perna, tudo mesmo. E depois de um tempo você vai se acostumando e daí vai melhorando, e daí você vai fazer a progressão inteira só com PVC. E daí você vai melhorar pra fazer com a barra, mas por favor não faça com peso, porque o objetivo dessa metodologia é você entender o movimento. Então no momento que você chegar a fazer só com a barra e daí começar a ficar fácil, começa a fazer mais lento. Faz mais lento, faz mais repetições, mas não coloca mais peso não. Bom, é isso aí. Essa foi um pouco da história da metodologia que eu vou passar pra vocês e da maneira que eu acho que ela deve ser feita. Mas não se esqueça que é um parâmetro. Então, se o seu treinador, ou se você achar que algum movimento machuca, ou se seu treinador falar que ele acha que de uma outra maneira é melhor, escuta ele, porque é ele que tá te vendo. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou passar uma demonstração do aquecimento inteiro. Depois desse aquecimento inteiro vai ter um outro vídeo que vai ser o começo da progressão. Então é isso aí, galera, espero que vocês gostem desses próximos vídeos que estão vindo aí. Posteriormente eu vou fazer progressão do Clean and Jerk também. E logo depois eu vou demonstrar alguns exercícios como wall ball, handstand, coisas de movimentos funcionais de uma maneira mais fácil de fazer eles, de uma maneira mais eficiente. Então fica ligado porque tem muita coisa por aí que vai vir, tá bom? Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, deem um like. Se vocês tiverem com alguma dúvida, escrevam nos comentários. Eu espero que vocês gostem. Um bom final de semana pra vocês, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu!